Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade a esta nova série de estudos em que, como tratamos na semana passada, Jesus disse: "Eis-me aqui", e agora vamos estudar outros nomes, outras pessoas, outros homens de Deus que tiveram a mesma atitude de disponibilidade e de confiança e de prontidão em se apresentarem diante de Deus. E vamos começar citando Gênesis capítulo 22 e um homem que também disse: "Eis-me aqui". Esse homem, também chamado amigo de Deus, era Abraão. E capítulo 22 de Gênesis, versículo 1, nós lemos assim: "E pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: Eis-me aqui". Deus pôs Abraão à prova. Não é qualquer um a quem Deus põe à prova. Por regra, o que nos coloca à prova são as provações da vida, a nossa própria humanidade, os outros, Satanás também, de uma forma muito particular, tem prazer em nos peneirar, como fez com Pedro. Mas aqui não se trata de nenhuma destas situações que provou Abraão, de outras entidades. Não, foi o próprio Senhor. Deus pôs Abraão à prova. Podemos dizer que não é a qualquer um que o Senhor põe à prova. Tem que ser alguém que o Senhor conheça. Porque quando Deus põe à prova, é porque Ele tem coisas grandiosas para fazer com essa pessoa. E o teste tem que ser feito. O teste de amor para com Ele. E, neste caso, Abraão, se ele seria digno de ser chamado o pai de todos os que creem, o pai da fé. Que título, que privilégio, que patamar tão alto. E para uma coisa tão grandiosa como esta, não seriam as meras circunstâncias da vida, Satanás, ou algo mais que poderia pôr Abraão à prova, fazê-lo passar por um teste, tendo um objetivo tão alto. Teria que ser o próprio Deus. Não é para aqueles que tocam os instrumentos da fé apenas pelo ouvir. Não, tem que saber ler as partituras de Deus. O ativismo aqui não tem lugar. Os conhecimentos, mesmo teológicos, intelectualmente falando, não chegam. É necessário alguém cujo coração esteja firme e seguro em Deus. Uma fé inteiramente confiável. Abraão disponibilizou-se, dizendo: "Eis-me aqui", sem saber as consequências disso e qual seria a prova. Aquilo que o Senhor iria pedir dele. E realmente, só um coração moldado, com raízes profundas no conhecimento de Deus e na confiança nele, que pôde dizer: "Eis-me aqui", porque Deus a seguir acrescentou: "Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei." Qualquer superficialidade de fé, ou dizer "eis-me aqui" por mero impulso, acabavam agora. Senhor, o meu único filho, o filho da promessa, de quem tu disseste que a partir dele irias fazer uma grande nação, que a minha descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, e agora tu pedes para eu oferecer em sacrifício. Como que se de um cordeiro se tratasse apenas isso. E o resto? O resto, o procedimento de Abraão, a sua prontidão dizendo "eis-me aqui", teve uma tradução prática. Versículo 3 de Gênesis 22. "Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado." E nós lemos em Hebreus que Abraão fez isto pela fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. E prontificou-se para oferecer Isaque.
dirigindo-se ao monte de Moriá, onde séculos depois o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, foi oferecido em holocausto e sacrifício pelos nossos pecados. Teremos a fé a Abraão, ele é um louco, a subir ao monte de Moriá com o seu filho e a lenha e o fogo e o cutelo para sacrificar Isaac. Acrescentemos a fé. Ele é um gigante da fé e merece o título de ser o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. E a sua fé brilha ainda mais, como disse atrás, quando ele se disponibiliza, ele se prontifica e diz: eis-me aqui, não sabendo aquilo que o Senhor iria pedir. O que é que Deus lhe iria pedir, solicitar? A ordem de Deus qual seria? Perante um grande desafio maior do que nós, só devemos ter uma preocupação, a saber, é uma ordem de Deus. A palavra de Deus escrita e o Espírito de Deus em nós confirma que é uma ordem vinda de Deus. Então, sem medo, sem receio, porque não corremos riscos, digamos apenas: Senhor, eis-me aqui. E um ato de fé assim, mesmo quando aquilo que o Senhor nos pede é muito, vai ter o seu epílogo, vai ter o seu final, um final feliz. E quem sabe, se também seremos chamados filhos de Abraão, filhos do Pai da fé. Que o Senhor se abençoe.